pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre calorimetria, falar especificamente sobre um tipo de calor bastante importante, que é um calor que serve para aquecer substâncias, né? A gente chama de calor específico. E quando a gente vai tratando de calor específico, a gente tem que lembrar que é um tipo de calor que depende da substância, ou seja, cada substância vai ter uma característica fundamental de aquecimento que depende exatamente do seu calor específico. Isso quer dizer que eu posso, uma substância X, por exemplo a água, eu posso ter uma dificuldade maior de aquecê-la do que, por exemplo, o óleo, né? Posso ter uma dificuldade maior de aquecer a água do que a areia, né? Então, quando eu estiver falando da substância em questão, específico, né? Falando especificamente da substância, eu estou falando de calor específico, tá bom? Mas antes de falar de calor específico, a gente vai falar de uma outra propriedade das substâncias, né? No caso agora dos corpos, de um modo geral, né? Que já não estou mais falando de uma substância específica, mas de todo qualquer tipo de corpo, né? Que é a capacidade térmica. Então a capacidade térmica é a resistência que a substância tem para aquecer, né? De modo mais direto, é isso. Então eu posso aquecer uma determinada substância, não, corpo, né? Eu posso aquecer mais um determinado corpo com uma velocidade maior do que um outro corpo, tá certo? Então a capacidade térmica na verdade é o que? Vai ser o que? Vai ser a relação, a razão entre o calor que eu vou fornecer àquele corpo, né, e a temperatura que eu consigo variar quando eu forneço esse calor. Então se eu quiser saber quanto é que vale a capacidade térmica, que é representada por esse C barrado aqui, ó. Muita gente confunde capacidade térmica com calor específico, mas não deve fazer isso. O calor específico é escrito com um Czinho minúsculo e a capacidade térmica um C barrado ou um C maiúsculo, tá certo? Então, como o calor é dado em Joule e como a temperatura é dada em Kelvin, né, e isso no sistema internacional, mas a gente utiliza na física e na química geralmente a caloria e o grau Celsius, então fica que a capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius, ou seja, qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer ao corpo para que eu varie a temperatura daquele corpo em 1 grau Celsius. Tá certo? Aqui eu não estou considerando a quantidade de matéria contida do corpo. Tá certo? Eu estou considerando aqui só a quantidade de calor que eu preciso fornecer àquele corpo para que a temperatura desse corpo varie em 1 grau Celsius. Tá certo? Então se eu pegar a mesma quantidade de massa de um corpo, de dois corpos, por exemplo, um pedaço de ferro que pesa 10 gramas e uma porção de areia que pesa 10 gramas, né? Eu forneço calorias a essas dois corpos, né? Eu vou analisar ali quanto de caloria eu precisei fornecer aos dois para que a variação da temperatura em 1 grau acontecesse, tá certo? Então, essa capacidade térmica é uma propriedade que se refere ao corpo em geral e não à substância. Lembrar que existe uma relação entre medição de caloria e medição de energia utilizando a caloria e o joule. Então, como a gente trabalha com caloria, é só lembrar que uma caloria equivale a 4,18 joules, né? A relação que a gente tem para medir a energia na unidade de caloria. Então, se você quiser transformar joule em caloria, é só lembrar que uma caloria equivale a 4,18 joules. Você faz uma regrinha de 3 básica e todo mundo sabe fazer, eu imagino, e já de uma forma tranquila já consegue saber quanto é que equivale determinada caloria à unidade joule, tá certo? E vice-versa, ok? O calor específico, como eu vinha falando, ele trata das questões relacionadas à substância. Então, por exemplo, a gente usa como substância padrão a água. Então, para a água, a gente tem calor específico da água, então C, vou colocar aqui, C do H2O, né? H2O é água. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é quantas calorias eu vou utilizar na água, né? Para que eu consiga variar em 1 grau a temperatura de 1 grama da substância água, tá certo? Quantas calorias eu vou utilizar para que eu consiga variar em 1 grau, 1 grama, a temperatura de 1 grama da substância água. Então, geralmente, para a água é 1 caloria.
Se eu fornecer 1 caloria para 1 grama de água, eu consigo aumentar a temperatura em 1 grau, tá certo? Para cada grama dessa água. Então esse é o significado do calor específico. Claro que como a água é usada como padrão, muitas substâncias têm calor específico menor do que da água. Então isso significa dizer o seguinte, que essas substâncias que têm calor específico menor do que a água vão precisar de menos energia, de menos calorias, para que varie a temperatura em 1 grau do que a água. É mais fácil aquecer essas substâncias que têm calor específico menor do que aquecer a água, por exemplo. Eu vou precisar de mais energia para variar em 1 grau a água do que as outras substâncias que têm calor específico menor. Entenderam isso daí? Uma vez entendido isso, né, vamos saber aqui qual é a relação que nós temos entre capacidade térmica e calor específico. É certo? Então veja, o calor específico ele pode ser dado em função da capacidade térmica. Eu posso dizer que o calor específico vai ser igual à capacidade térmica da substância dividida pela sua massa. Tá certo? Então se eu tiver lá a água, por exemplo, eu posso pegar a capacidade térmica da água, dividir pela sua massa, pela massa da água lá que eu estou utilizando, e aí eu vou encontrar o calor específico. Tá certo? Como eu sei que a capacidade térmica, né, é dada pelo calor dividido pela variação de temperatura, então eu posso fazer uma continha aqui básica, deixa eu apagar aqui, né, para resolver isso aqui. Eu posso fazer uma continha básica aqui para chegar nessa expressão que eu cheguei aqui. Tá certo? Como é que vai ficar isso? Olha só. Então, capacidade térmica, eu vou colocar calor específico vai ser igual. Capacidade térmica, eu vou colocar no lugar da capacidade térmica equivalente T. Quem é? Calor sobre ΔT. Então vai ser igual a calor sobre ΔT, certo? Tudo isso aí dividido por quem? Dividido pela massa. Está aqui a massa. Isso dividido pela massa. Tá certo? Então aqui é uma razão em proporção. Eu vou multiplicar essa razão em proporção. Como é que eu faço? Multiplico o meu pelos extremos. Então essa parte aqui, ó, vai ser um extremo, né? Então eu vou multiplicar aqui por essa de baixo, que é 1, né? Não aparece. Quando não aparecer 1, é o meio. E vou pegar esse outro meio aqui e multiplicar por esse extremo aqui, certo? É uma razão em proporção. Faço uma inversão de multiplicação aí, certo? Lembra que em frações você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É o que eu estou fazendo aqui. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ser igual, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual C vezes M, né? Vai ser CM, né? Isso aqui implica aqui, vamos colocar aqui, implica. C vezes M é igual a CM. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes calor sobre ΔT, que é calor sobre ΔT. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então isso aqui é igual a calor sobre ΔT, certo? Bom, cheguei nessa expressão aí. Eu quero isolar o calor específico aqui, o C, né? Então eu vou fazer o seguinte, aliás, eu quero isolar aqui o calor, né? Não o calor específico, quero isolar o calor. Então vai ficar outra continha aqui, calor vezes 1 dá calor, que igual a esse CM vezes ΔT, que é quem? Ajeitando isso aqui vai ficar assim, ó. M, vou colocar o M na frente, vezes o C, vezes o ΔT. Ou seja, eu cheguei numa expressão muito conhecida na física e na química, que a gente chama de Q-macete. É o Q-macete, ou seja, Q é o Q, M é o mar, C e o ΔT é o T. Então fica, para ninguém esquecer nunca, a expressão que determina o calor específico é a expressão do Q-macete. Ou seja, calor é igual a MC ΔT. Tá certo? Então essa expressão aqui se refere, lembre que ela é referente à substância, enquanto que a capacidade térmica se refere ao corpo, o calor específico se refere tão somente à substância, tá certo? Isso explica alguns fenômenos bem interessantes que a gente pode comentar aqui. Por exemplo, o porquê é mais fácil aquecer, né, o alumínio do que a água, né? Por quê? Porque a água tem uma capacidade térmica, tem um calor específico maior do que a maioria dos metais, tá certo? Então, se tem um calor específico maior do que a maioria das substâncias metálicas, isso quer dizer, para que eu aqueça a água, eu vou precisar de muito mais calor. Para que eu aqueça 1 grama de água, eu vou precisar de muito mais calor do que
para aquecer, por exemplo, 1 grama de alumínio. Tá certo? É uma explicação plausível porque que uma substância eu preciso de mais energia para variar em 1 grau Celsius por temperatura do que outra. Tá certo? A presença de água, isso é tão verdade, que a presença de água na atmosfera, ela vai influenciar no quanto eu vou conseguir variar a temperatura daquela localidade. Por exemplo, em regiões onde a umidade é muito alta, como é o caso da região amazônica, a capacidade que eu tenho para variar a temperatura, que eu digo o ambiente, né? Para variar a temperatura daquela região é pequena. Então as variações climáticas, as variações de temperatura na região amazônica, elas são muito pequenas. A temperatura se mantém ali sem muitas variantes ali, né? Em torno de 38, 39 graus. A região amazônica é uma região quente exatamente porque ela é úmida e acontece trocas de energia do meio das árvores para o meio atmosférico. Então isso acaba aquecendo o meio ambiente, certo? Mas como existe muita água, muita umidade, a variação de temperatura é muito pequena. Já, por exemplo, nos desertos, né, você vai ter uma variação de temperatura enorme. No período da noite, né, a temperatura é baixíssima, vai para menos, em alguns lugares, para menos de que 0 graus, menos 4, menos 5 graus, ou seja, é uma Antártida, né? Então, quando o dia amanhece, o que acontece? A temperatura varia muito rapidamente porque o lugar é seco, não tem água. Então, há uma variação de temperatura muito rápida por causa exatamente da ausência de água que deveria controlar ali a variação da temperatura. Então, como não tem água, acaba que o ar, né, a areia ali, por ter uma capacidade térmica muito baixa, né, e também ter um calor específico baixo, reaquecem muito rapidamente. Tá certo? Essa é a explicação. Outra explicação também que a gente pode utilizar como exemplo é o fato de você estar numa praia, né, à noite, e de repente você se sente muito frio quando você está na areia e você precisa ir para dentro da água, você pula dentro da água lá, encobre seu corpo na água e percebe que você repentinamente seu corpo começa a aquecer, né? Se você sai da água, você percebe que rapidamente seu corpo já começa a esfriar, já começa a bater os dentes, né? Já começa a ficar muito ruim aguentar aquela situação. Por que isso acontece à noite? E por que de dia é o contrário? De dia você quer ir para dentro da água para quê? Né? Para esfriar, porque na areia está quente, né? Então você corre para dentro da água para refrescar o seu corpo, já que na areia você sente um calor muito grande. É o mesmo motivo que eu falei agora da questão da água, né? Das variações de temperatura. Né? De noite, a temperatura da areia, aí eu estou falando de capacidade térmica, né? Varia muito rapidamente, né? Ou seja, como a areia esfria mais rápido do que a água, então à noite todo mundo está esfriando, só que a água, por ter uma capacidade térmica maior, por ter um calor específico maior, ela vai esfriar com uma velocidade menor, então ela esfria mais lentamente, tá certo? Enquanto que a areia, por ter uma capacidade térmica menor, ela esfria muito mais rapidamente. Então, à noite, eu vou ter um ambiente de terra frio e um ambiente de água quente. Quando é de dia, é o contrário, né? Porque agora você vai aquecer a areia muito rapidamente, porque a capacidade térmica dela é baixa, e você vai esfriar e vai aquecer a água muito lentamente. Embora ela esteja recebendo luz solar, tanto a água como a areia, como a capacidade o calor específico da areia, da água é muito maior, a temperatura varia mais lentamente. Então, de dia, quem é que vai estar quente? A areia, né? E a água vai estar esquentando, ele vai estar fria. À noite, aí as duas começam a esfriar, só que a areia esfria mais rápido. O que é que vai acontecer? A areia vai ficar fria e a água vai ficar mais aquecida. Tá certo? Então lembre disso. Capacidade térmica você encontra dividindo calor pela variação de temperatura. Você dá o valor sempre em caloria, portanto lembre que uma caloria equivale a 4,18 Joule. E a capacidade térmica é uma grandeza que se refere ao corpo, e não à substância. O calor específico é uma representação do corpo, da substância, ou seja, ela se refere à substância especificamente. Cada substância vai ter o seu calor específico. A gente usa como padrão a água. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Isso quer dizer que eu preciso fornecer 1 caloria, né,
a cada grama de substância para aumentar a temperatura dessa substância em 1 grau Celsius, tá certo? O calor específico é uma grandeza que pode ser encontrada também a partir do conhecimento da capacidade térmica. É só você pegar a capacidade térmica, dividir pela massa da substância, né, que você vai chegar no valor do calor específico. Você também pode fazer uma relação, sabendo que a capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura, né, dividir isso pela massa, fazer uma regrinha de 3 básica aí, uma razão e proporção, e você vai chegar no que a gente chama da equação do calor específico, que é chamado de Key-Macete, ou seja, o calor utilizado naquela substância, liberado ou absorvido, vai ser igual à massa da substância utilizada, vezes o calor específico dessa substância, vezes a variação de temperatura que ela sofreu. Tá certo? Por isso que é caloria por grama grau Celsius. Tá certo? Caloria por grama grau Celsius. E é aqui eu estou me referindo à substância. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Próxima aula a gente faz o exercício.